Vamos imaginar um Velociraptor como animal de estimação. Você o leva para passear no parque, joga um osso para ele e ele o traz de volta. Não é fofo? Aliás, se não fossem aqueles meteoritos problemáticos, talvez seríamos dinossauros ambulantes novamente. Claro, para ser justo, os que sobreviveram se tornaram mamíferos. Bem, não é ruim. Afinal, podemos conversar, pensar e assistir ao TikTok. Mas a questão é, por que os mamíferos surgiram? Por que os dinossauros não retornaram? Você pode não acreditar, mas o verdadeiro motivo está relacionado aos fungos. Sim, é a substância que pode causar pé de atleta e deixar as sobras peludas. Também matou os dinossauros até certo ponto. Bem-vindo a esta história ultrajante, mas verdadeira, da história da extinção. A história começa há 66 milhões de anos, o pior dia da história. Um asteroide gigante com um diâmetro de quase 15 quilômetros caiu a uma velocidade destrutiva no que hoje é o México. A rocha espacial era tão rápida que vaporizou e desapareceu instantaneamente com o impacto. Mas a cratera que criou era 10 vezes maior do que ela. Se você se lembra das suas aulas de física, tudo bem. Apenas saiba que alta velocidade significa alta energia e uma grande explosão. E essa energia, instantaneamente, se transformou em uma onda de choque tão forte que poderia cozinhar tudo ao seu redor em um instante. E este não é o fim. A chuva de lava começou a cair por todo o mundo, e radiação equivalente a 20 milhões de megatons de bombas nucleares foi produzida. As florestas foram instantaneamente incendiadas, e o fogo se espalhou por todo o continente. O céu também se tornou uma bagunça, cheio de fuligem e ácido sulfúrico. E a Terra se transformou diretamente em uma fritadeira de ar gigante, entrando em modo escuro. A atmosfera estava cheia de partículas voadoras e a luz do Sol não conseguia passar. A temperatura da superfície do mar despencou para 10 graus Celsius negativos em apenas algumas semanas, e a temperatura global também despencou. A Terra entrou repentinamente no chamado inverno de impacto, sem luz solar por 2 anos e com colapso climático por 15 anos. Quando a poeira se dissipou lentamente, o mundo já era desolado. Quase 75% das espécies animais foram extintas. Mesmo que você não tenha sido levado pela primeira onda, terá que enfrentar o colapso ecológico da escassez de alimentos, interrupções na cadeia de suprimentos e a cessação de tudo. Se você é um animal com mais de 25 quilos, parabéns, suas chances de sobrevivência são 0. Plantas? Esqueça. Sem luz solar não há fotossíntese, nem plâncton, nem árvores, nem grama, nem herbívoros. Então, os carnívoros morrerão naturalmente como peças de dominó. Uma vez que caem, todos caem. A Terra se tornou um cemitério frio e escuro. Mas, neste mundo apocalíptico cinzento e empoeirado, existe um tipo de criatura que olha para cima, olha ao redor e diz: "Uau! Isso é simplesmente incrível." São os fungos. Os fungos adoram lugares úmidos, escuros e podres. Neste momento, a Terra atende a essas condições em todos os sentidos. O ar está cinza, as árvores estão podres, os animais estão mortos e não há luz solar. Para os fungos, esta é uma janela de super surto que ocorre uma vez a cada 1000 anos. Então, eles crescem descontroladamente. Registros fósseis mostram que, no período após o impacto, a Terra experimentou um surto global de fungos, que é como a cobertura mofada do bolo do juízo final. Claro, isso é uma dádiva para os fungos, mas para os répteis, especialmente os dinossauros, é um desastre. Você acha que os fungos são apenas pequenos cogumelos, mas muitos fungos são, na verdade, patógenos e gostam particularmente de infectar animais de sangue frio. Répteis, incluindo alguns dinossauros sobreviventes, são tipicamente de sangue frio. Animais de sangue frio precisam de fontes externas
de calor para se aquecer, como tomar sol. Normalmente, uma pedra quente pode deixá-los cheios de energia, e sua imunidade também aumentará. É equivalente à versão natural de uma febre que depende do aquecimento para combater a infecção. Mas agora que não há sol, então de onde vem o aquecimento natural? O resultado é que os animais de sangue frio ficam lentos e sua taxa metabólica diminui. Parece economizar energia, mas, na verdade, é um desastre. Eles não têm energia para se mover nem para caçar, e até a digestão piora. Além disso, seus corpos são frios, úmidos e moles, o que os torna um ambiente propício para a sobrevivência e para a proliferação de fungos. O pior é que seu método de reprodução também foi afetado. A maioria dos répteis põe ovos, mas enterrá-los no solo ou escondê-los na grama parece seguro. Só que agora o solo está úmido e frio. A questão é que tudo são esporos. Os esporos de fungos podem penetrar diretamente na casca do ovo e apodrecê-la antes do nascimento dos filhotes de dinossauro. Isso significa que não apenas os grandes dinossauros não sobrevivem, mas sua próxima geração morre antes mesmo de nascer. Essa fraqueza fatal ainda existe hoje. Ainda podemos ver répteis e anfíbios com a pele empolada, descascada e apodrecida por vários fungos. Por exemplo, existe um tipo de fungo cujo nome você nem consegue pronunciar, que causou a extinção em massa de muitas populações de sapos e lagartos. Mas, assim que esse fungo varria a terra, um novo protagonista entrou em cena silenciosamente. Os mamíferos. Quando o impacto ocorreu, os mamíferos eram realmente muito discretos, do tamanho de um rato, mas tinham um grande truque escondido. Na verdade, não apenas um, mas todo um conjunto de segredos de sobrevivência. Em primeiro lugar, os mamíferos são animais de sangue quente, cientificamente chamados de organismos endotérmicos, e podem gerar calor por conta própria, o que é simplesmente uma existência de nível plug-in em um desastre, porque a maioria dos fungos não consegue sobreviver quando sua temperatura corporal está acima de 37 graus Celsius. Nesse momento, os répteis foram tratados como um buffet pelos fungos, enquanto os mamíferos estavam com calor demais para comer e não tinham imunidade natural. Além disso, os mamíferos são vivíparos e os filhotes se desenvolvem diretamente na barriga sem serem enterrados no solo e não têm medo de serem invadidos por esporos. Comparado com a proteção de papelão das cascas de ovos, esta é simplesmente uma forma fraudulenta de criação de filhos. E há também uma habilidade oculta: metabolismo super rápido, capaz de comer, se mover e correr. Embora pequenos, eles têm poucas necessidades, economizam alimentos e são flexíveis. E você pode não ter imaginado que os mamíferos começaram a comer fungos naquela época. É isso mesmo, combater veneno com veneno. Comer fungos por um longo período também pode fortalecer gradualmente o sistema imunológico deles. Essa resistência é transmitida de geração em geração, o que também pode explicar por que a maioria dos humanos, hoje em dia, tem, no máximo, uma erupção cutânea ao encontrar fungos, enquanto os répteis podem morrer imediatamente. É claro que nem todos os dinossauros são de sangue frio. Grandes dinossauros, como o Tiranossauro Rex, são, na verdade, de sangue quente. Mas o problema é que eles são grandes demais. Pense em quanto um gigante desses teria que comer para sobreviver. Após o desastre, eles não conseguiram nem encontrar uma refeição decente. Mesmo que sua temperatura corporal estivesse estável, ainda estariam com muita fome para se segurar. No entanto, o destino dos pequenos dinossauros é diferente. Alguns deles realmente sobreviveram. Hoje os chamamos de pássaros, porque são pequenos, mais leves, economizam mais alimento e suas penas podem se manter aquecidas. O mais importante, eles podem voar, o que é ótimo. Eles não só podem escapar,
como também podem voar para lugares altos em busca de comida. Seus cérebros e sistemas digestivos também são muito flexíveis, e eles podem comer quase tudo. São reis da sobrevivência em todos os sentidos. Em contraste, aqueles enormes dinossauros comem muito, mas não conseguem correr rápido. São monstros puramente vorazes, eliminados pela evolução. Assim, as aves sobreviveram até o fim, e a fronteira entre elas e os dinossauros tornou-se tênue desde então, tornando-se sua linhagem contínua. Essa regra de sobrevivência também se aplica aos mamíferos. Eles são pequenos, vivem muito, são criados no útero, podem sobreviver, comer uma variedade de alimentos e lidar com qualquer coisa. Quem pode destruir essa combinação? Quando o mundo inteiro entrou em modo de pausa, esse grupo de pequenos mamíferos já havia se escondido nos arbustos, evitando desastres silenciosamente, esperando a poeira baixar. E, finalmente, o sol nasceu novamente. As plantas retomaram o crescimento, a vida recomeçou. Mas, desta vez, o palco era diferente. A maioria dos grandes répteis se retirou. Sem aqueles gigantes e sem os dinossauros com chifres furiosos, os mamíferos finalmente puderam esticar seus músculos. Eles cresceram muito rápido, mas não descontroladamente. Os mamíferos nunca se tornaram tão grandes quanto os dinossauros. Isso não é uma coincidência. Agora, grandes herbívoros como os elefantes vivem mais facilmente. Afinal, a grama não pode correr. Mas por que existem tão poucos predadores grandes? Porque é muito difícil sobreviver. Você quer caçar? A presa vai fugir assim que vir o quão grande você é. Você não pode ser um idiota alto e grande correndo por aí. Você precisa de poder explosivo, resistência e suprimento de energia. E os dinossauros tentaram tudo isso, mas no final eles não aguentaram. Sem mencionar os ossos dos mamíferos, que são completamente diferentes da estrutura oca dos dinossauros. Os dinossauros até tinham bolsas de ar para ajudar a suportar seu peso, mas se os mamíferos copiassem os ossos diretamente, eles não conseguiriam suportar. Então, a natureza deu aos mamíferos um aviso claro: não sejam muito gananciosos, não sejam muito pesados. Quando o sol brilhou na terra novamente, restaram apenas alguns répteis, e cada um mais fraco que o outro. Então, eles só podiam ficar de lado. Os mamíferos, por outro lado, se espalharam por toda a parte. Antes do impacto do asteroide, os dinossauros suprimiam o espaço evolutivo dos mamíferos, e os mamíferos basicamente não tinham escolha naquela época. Mas agora, com a extinção das feras gigantes, os mamíferos finalmente têm seu momento de glória. Quanto aos fungos, eles ainda estão lá, mas os mamíferos já passaram pelo teste final de sobrevivência e riem por último. Graças ao calor corporal, à criação interna, à dieta universal e a um pequeno estímulo dos cogumelos mortais, os mamíferos são os novos reis do planeta. Então, talvez seja melhor não termos um Velociraptor de estimação, certo? E assim, depois de milhões de anos, os reis da Terra mudaram de forma. Os dinossauros caíram um por um, e os pequenos mamíferos, peludos, quentinhos e cheios de truques, tomaram o trono. Mas a história da vida na Terra está longe de acabar. Se você curtiu esse mergulho no Apocalipse Jurássico, já deixa o like para dar aquela força e se inscreve no canal, porque aqui a gente frita neurônio toda semana com fatos que desafiam a lógica. E agora já clica no vídeo que está aparecendo aí no card. Você vai conhecer um bicho que parece uma piada da natureza, mas é real e praticamente imortal. O rato mais horrível da Terra é quase imortal. Sério, esse bicho desafia a ciência. E você não vai acreditar no que ele é capaz de fazer. Clica aí e prepara o cérebro, porque ele vai fritar.